Talvez você já tenha dito esta frase, ou apenas tenha pensado nela, em silêncio. Minha vida sempre foi assim. É uma frase pequena, mas ela carrega um peso enorme, porque quando a gente acredita que a vida sempre foi de um jeito, começa a imaginar que ela sempre vai ser. Sem perceber, a gente deixa de esperar mudança, deixa de tentar, deixa de fazer pergunta, e pouco a pouco passa a viver mais pela lembrança do que pela esperança. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez esse alguém seja você. Uma pessoa que trabalha muito, que faz o melhor que pode, que enfrenta dificuldade como milhões de brasileiros enfrentam todo dia, mas que lá no fundo já não acredita que algo novo possa acontecer, não porque seja pessimista, mas porque a repetição cansa. E é bem aí que Neville Goddard faz uma pergunta inesperada, uma pergunta simples, mas que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história. Ele pergunta: em que você realmente acredita? Talvez sua resposta venha rápido. Eu acredito em Deus. Eu acredito no trabalho. Eu acredito na família. Tudo isso é importante. Mas Neville parece perguntar outra coisa. Ele quer saber em que você acredita quando ninguém está olhando. Quando o silêncio chega. Quando você deita a cabeça no travesseiro e pensa no amanhã. Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que a gente diz que acredita e aquilo que a gente realmente espera da vida. Imagine duas pessoas na mesma rua. As duas perderam o emprego, as duas têm conta para pagar. Por fora, a situação é igual, mas uma pensa: não sei como, mas vou encontrar um caminho. E a outra pensa: eu sabia que isso ia acontecer comigo. As duas ainda não sabem o que vem amanhã, mas já começaram a viver o amanhã de um jeito diferente. E aqui está a virada que quase ninguém percebe. A maioria acha que a fé só serve para a hora difícil, para quando a gente reza. Mas a sua fé aparece em cada coisa que você espera da vida. Ela aparece na forma como você acorda, no jeito que você fala consigo mesmo, naquilo que você espera encontrar quando abre uma porta. Pensa numa coisa. Essas frases que a gente repete por anos parecem só pensamento passageiro, mas quando são repetidas tempo demais, deixam de ser pensamento. Viram a forma como a gente enxerga o mundo. É como colocar um óculos. No começo você sente ele no rosto. Depois de uns minutos, esquece. Continua olhando a paisagem, mas já não percebe que existe uma lente entre você e aquilo que vê. Talvez as suas crenças façam exatamente isso. Você passou tanto tempo olhando a vida através delas que esqueceu que elas existem e começou a achar que está vendo a realidade exatamente como ela é. Mas será que está? Ou você está vendo a vida do seu jeito sem perceber? Sem perceber, todo mundo está acreditando em alguma coisa. A pergunta não é se você tem fé. A pergunta é: em que você tem colocado a sua fé todo dia? Pensa numa pessoa que vive com medo de faltar dinheiro. Ela tem uma fé enorme, profunda, que ela alimenta todo dia. Só que é uma fé na falta. Ela assume lá no fundo do peito que não vai dar conta, que o dinheiro sempre escapa. E repara, a vida responde direitinho a essa certeza, não porque o mundo seja cruel, mas porque a fé, seja qual for, é uma força que cria. Ela não escolhe entre o bom e o ruim. Ela só realiza aquilo que você assume como verdade. Então o problema nunca foi falta de fé. O problema é a fé na coisa errada. Você coloca a sua certeza mais profunda exatamente naquilo que você não quer viver. E depois se pergunta por que a vida insiste em te entregar mais do mesmo. Deixa eu te dar uma imagem. Pensa que a sua mente é uma terra boa de plantar, uma terra que faz brotar tudo o que é jogado nela, sem julgar a semente. Se você planta medo, dúvida, falta, a terra obedece e faz crescer uma vida de medo, de falta. Se você planta confiança, a mesma terra com a mesma força faz crescer outra coisa. A terra não discute com você, ela só devolve, multiplicado, aquilo que recebeu. A sua fé é a semente, a sua vida é a colheita. E é por isso que a fortuna que você procura
não nasce primeiro lá fora, ela nasce de um sentimento. Presta atenção nisso, porque vai contra tudo o que te ensinaram. Te disseram que para ter, você precisa ralar até não aguentar, lutar contra o mundo, arrancar do destino o que ele não quer dar, e aí você se esgota, se endurece, e mesmo assim a abundância não vem. Por quê? Porque o esforço que nasce do medo carrega dentro de si a própria semente da falta. Você pode trabalhar 12 horas por dia, mas se lá no fundo você acredita que nunca vai ser suficiente, é isso que você vai colher. O esforço não é o problema é o lugar de onde ele parte. E aqui eu preciso te dar um cuidado, porque é onde quase todo mundo tropeça. Esse sentimento de já ter não é euforia forçada. Não é ficar gritando para si mesmo que é rico enquanto o coração aperta de medo. Isso não funciona, e você sabe que não funciona, porque você já tentou. O sentimento verdadeiro é outro. É uma certeza calma, tão tranquila, tão natural, que você quase nem percebe que ela está ali. É a mesma naturalidade com que você sabe o seu próprio nome. Você não precisa se convencer do seu nome. Você só sabe. Agora pensa numa muda no quintal. Você não fica cavando a terra todo dia para ver se a raiz já apareceu. Você rega, espera, confia. Se esta reflexão está te alcançando de algum modo, deixa o seu like. Não como aprovação, mas porque o like ajuda outras pessoas que também procuram este tipo de estudo a encontrá-lo. Ninguém olha para um vaso no dia seguinte e conclui: a semente não prestava. A gente sabe que algumas coisas precisam de tempo, mas quando o assunto é a própria vida, a gente esquece isso. Quer mudar hoje, quer resultado amanhã, e quando não vê o sinal, volta para o mesmo lugar de sempre. É como arrancar a semente da terra toda manhã para ver se cresceu, e sem perceber, impedir justamente aquilo que a gente quer. A fé se parece muito mais com um agricultor do que com um mágico. O agricultor prepara a terra, escolhe a semente, cuida, mas entende que existe um tempo entre plantar e colher. E esse tempo não é vazio, é uma gestação. Grande parte das transformações importantes acontece bem onde os olhos não conseguem ver. Pare um instante e observe a sua própria vida, sem julgamento. O jeito como você reage a uma conta que chega, o aperto no peito quando olha o saldo, a maneira como você fala sobre dinheiro, sobre as suas chances, sobre o seu futuro, tudo isso mostra onde a sua fé realmente está, não no que você diz que acredita, mas no que você sente quando ninguém está olhando, porque é esse sentimento secreto e não as suas palavras bonitas que está desenhando a sua realidade. E se, ao olhar, você perceber que a sua fé está na falta, não se desespere. Essa percepção já é o começo da virada, porque no instante em que você vê que estava plantando medo, você ganha o poder de plantar outra coisa. A mesma força que criou a escassez pode criar a abundância. A terra é a mesma, só a semente muda. E a semente, a partir de agora, está na sua mão. Tem uma cena que acontece todo dia. Ela não vira notícia, mas é uma das mais comuns da vida. Uma pessoa recebe um elogio e, em vez de agradecer, responde quase sem pensar: imagina, nem ficou tão bom. Outra recebe uma chance de trabalho e, antes mesmo da entrevista, já decide: vão escolher alguém melhor. Outra sonha em abrir um pequeno negócio, faz conta, pesquisa, planeja. Mas na hora de dar o primeiro passo, alguma coisa faz ela voltar atrás. Diz que ainda não é o momento, que precisa esperar mais um pouco. Às vezes isso é prudência, mas muitas vezes é só o medo vestido de roupa elegante. Repara, quase nunca a gente desiste porque alguém proibiu. A gente desiste porque lá no silêncio já acreditava que não ia conseguir. Tem ainda um sinal que quase ninguém repara. Aquilo que te incomoda no outro costuma falar mais de você do que do outro. Quando alguém olha para uma pessoa que tem dinheiro e sente uma irritação, um julgamento rápido, ali mora um recado. Muitas vezes não é sobre o rico, é sobre aquilo que a gente lá no fundo acha que nunca vai poder ter.
E tem também quem tenta controlar cada detalhe da vida, segurar tudo com as duas mãos, não deixar nada solto, parece força. Mas no fundo, quase sempre, é medo. Medo de que, se soltar um pouco, tudo desabe. Quem confia de verdade não precisa apertar com tanta força. Essa é a prisão de que Neville fala. Uma prisão sem muro, sem grade, sem cadeado. Uma prisão feita de pensamento repetido até parecer verdade. Dinheiro nunca fica comigo. Ninguém me leva a sério. Eu não tenho sorte. Já passei da idade. No começo parece só uma frase. Depois ela começa a mandar nas suas decisões. Mas aqui está a boa notícia. Você não é essa frase. Você só morou nela por muito tempo. E ninguém é obrigado a morar para sempre no mesmo lugar por dentro. Você pode aprender a ocupar outro, não porque a vida ficou fácil, mas porque o morador mudou de endereço. Então hoje eu te convido a um exercício simples. Nos próximos dias, toda vez que você se pegar com medo da falta, faça uma pausa e, em vez de alimentar o velho sentimento, pergunte: como eu me sentiria se aquilo que eu desejo já fosse meu? E então, sem forçar, apenas escolha sentir isso, por alguns segundos que seja. Caminhe pelo seu dia como caminharia a pessoa que já tem. Veja o mundo com os olhos dela, porque é esse sentimento sustentado com calma que com o tempo vira fato. A sua fé sempre foi a sua fortuna. A questão nunca foi se você acredita, foi em quê. E a partir de hoje, você sabe que a semente está na sua mão. Plante a vida que você quer colher. Não com esforço desesperado, mas com a certeza calma de quem já é. A verdadeira fortuna não é viver sem desafio. É descobrir que nenhum desafio tem o poder de dizer quem você é, porque aquilo que você decide acreditar sobre si mesmo, isso sim pode mudar completamente a maneira como você vai viver a partir de agora. E talvez essa seja a única pergunta que realmente importa. Quando este vídeo terminar, em qual verdade você vai escolher viver? E aqui o material que eu prometi a você. Na descrição deste vídeo está, de graça, o caderno deste episódio. Não é um resumo, é um material editorial, preparado para leitura contemplativa, porque algumas ideias revelam um significado novo cada vez que a gente volta a elas. Baixe agora, antes de fechar o vídeo, e leia com calma quando este episódio já tiver assentado em você. Agora, um convite. Não quero saber se você gostou. Quero saber outra coisa, mais específica. Em que você descobriu que vinha depositando a sua fé sem perceber? Escreve nos comentários. A sua resposta pode ser exatamente o que outra pessoa, percorrendo esta mesma jornada, precisa ler hoje. E se você quer acompanhar os próximos estudos, inscreva-se. Toda semana a gente aprofunda um novo aspecto da obra de Neville Goddard, sempre com o objetivo de compreender, nunca de convencer, porque a consciência não se impõe, consciência desperta, mas talvez fique uma pergunta no ar: e se existisse uma forma simples de conversar com aquilo que cria a sua vida? No próximo episódio estudaremos a obra Oração, a arte de acreditar. Não é reza decorada nem fórmula mágica. É um outro jeito de entender por que aquilo que você sente por dentro acaba aparecendo por fora. Até lá!